Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos pelo carinho, vocês que estão curtindo, se inscrevendo, compartilhando, ajudando este canal a crescer tão somente para conhecimento da Palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe. Eu creio que as pessoas que estão vendo, se interessando por este canal de estudo, são pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. Então, existe aquelas pessoas que gostam, quem não gosta. Então, vamos lá. Eu trouxe hoje um assunto muito maravilhoso, que é Jesus no princípio, no Bereshit. Eu peço a todos que talvez nunca tenham feito esse tipo de estudo, que preste um pouquinho de atenção, muita atenção. Sempre tenha a Bíblia em mãos, confiram os textos, tá? E vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Tem algumas coisinhas que creio que para alguns vai ser novidade. E prestem atenção, esses vídeos de estudo ficam no YouTube, conforme vocês já sabem. E aquilo que você não entender, volta, veja de novo, anota, confere na palavra de Deus, que assim certamente você vai aprender mais. E é importante que nós aprendamos juntos a palavra do Senhor. Bem, vamos lá. De um lado é notebook, de outro é papel, e vamos que vamos. Gênesis capítulo 1, nós vamos nos ater em Gênesis capítulo 1, no versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Lá na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, diz o seguinte: examinai tudo, retende o bem. Então, é bom que nós examinemos, meditemos em tudo, aquilo que nós sabemos que é de nosso interesse espiritual, intelectual. E hoje nós estamos estudando a palavra de Deus e eu achei interessante lembrar esse texto. 1 Tessalonicenses 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Aquilo que for bom, retém. Aquilo que não for, até o chamado de Moisés para ser o libertador do povo israelita que estava cativo no Egito, os ensinos e instruções eram passados de pai para filho, de forma oral. Os pais passavam os ensinamentos para os filhos oralmente. A partir desse chamado de Moisés, o Eterno começou a falar com Moisés, que é Moshe, no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e 40 noites, lembram? Ali o Eterno deu a Torá, a lei, o Pentateuco, e conforme nós vemos num dos livros da Torá, que é o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, lá em Gênesis 1:1, nós lemos o seguinte: no princípio, esse Bereshit é no princípio, na origem de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Prestem atenção, no Gênesis 1:1. No hebraico, é importante nós sabermos o que tem escrito direitinho no hebraico, porque, querendo ou não, foi a letra, o idioma a qual foi escrito a palavra de Deus. A Torá, a Bíblia, antigamente, nós sabemos que ela foi escrita, os pergaminhos, no hebraico. Só tem 2 livros, conforme consta, que estavam no aramaico, que é o livro de Esther e de Daniel, estavam no aramaico. Mas a língua aramaica e hebraico é muito parecida. Quem fala hebraico entende claramente quem fala aramaico. O hebraico e o aramaico são muito parecidos. Então, no hebraico, hoje nós vamos aprender um pouquinho de hebraico também. Bora lá? No hebraico, no princípio, criou Deus os céus e a terra. No hebraico é Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamayim, ve'et haaretz.
Tá vendo como é fácil? É mais fácil falar do que escrever. Vamos falar junto? Bereshit, no princípio. Bará, criou. Elohim, Deus. Et Hashamayim, os céus, ve haaretz, e a terra. Então fica Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim, vet haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bem, esse Bereshit, o nome Bereshit no hebraico, as letras que compõem ali é o Beit, o Resh, o Aleph, o Shin, o Yod e o Tov. Eu vou trazer para vocês aqui, eu imprimi, para vocês verem aqui a tela que está em selfie, vai sair ao contrário. Na língua hebraica, a escrita é da direita para a esquerda, tá? Mas aqui vocês vão ver da esquerda para a direita, porque tá na câmera selfie. Então vamos lá. Essa letrinha aqui é o Beit, ó, para vocês conhecerem, a letra Beit, o Resh, que vem da raiz Rosh, que é cabeça. Aqui é o Aleph, que é a primeira letra do alfabeto. Aqui é o Shin, que parece uma menorá, um candelabro, onde vem a luz. O Yod é aquela letrinha que tem no nome Yod, Rei, Vav, Rei, vocês lembram? E o Tov, que é a última letra do hebraico. Aqui temos a primeira letra, aqui temos a última. Aqui é o Beit, aqui é o Resh, aqui é o Aleph, aqui é o Shin, aqui é o Yod e aqui é o Tov. Aqui tem escrito Bereshit. Bem, mas o que tudo isso tem a ver? Bereshit nos fala do princípio. Um princípio é a origem de tudo. O bará, o verbo bará, significa criar do nada. Aquilo que passou a existir. Elohim, Deus. Shamayim, céus. E os céus aqui está incluído todo o universo. Céus aqui está incluído todo o universo. O céu, os planetas, os astros, os bilhões e bilhões de galáxias, estrelas. Tudo isso está no Shamayim, que é céus, no hebraico. As galáxias e etc. Bem, Bereshit, no princípio, a origem. Haaretz aqui é terra. Subentende-se aqui que a terra ela tinha uma estrutura um pouco diferente da que se tem hoje. Vamos entender isso. Mas os elementos básicos da terra eram os mesmos: céu, ar, terra e água. Então, lá naquele princípio, no Bereshit, Deus criou os céus e a terra. Onde tem água, tem vida. Hoje nós sabemos que os cientistas procuram em algum planeta aqui perto, procuram um lugarzinho que tem água, para quem sabe um dia a gente morar lá e para lá, e que a terra aqui vai terminar em fogo, e a gente tem que procurar um lugar novo para morar. Não é assim que os cientistas falam? Pois bem, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve haaretz. Aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Onde tem água, tem vida, correto? Subentende-se aqui que havia um tipo de vida que não podemos afirmar como era. Preste atenção nisso. Não podemos afirmar como era, mas muito provavelmente os famosos dinossauros e variações de outras espécies habitavam aqui em nosso planetinha naquela época, nessa época, lá no Bereshit, lá no princípiozinho, quando Deus deixou registrado na palavra que foi um princípio, o princípio de todas as coisas, o princípio da criação. Lembrando que o Eterno é dono da eternidade. Para Deus, ele não tem o tempo cronos contado como o nosso. Ele é dono da eternidade. Para ele, um dia é como 1000 anos é como um dia. E houve algo que também não podemos afirmar com certeza, mas aconteceu alguma coisa nesse princípio ali, que seja, alguns estudiosos acham que foi um cataclismo, alguma coisa, uma tragédia, de um meteoro que caiu na Terra causando o caos, a destruição de tudo. Algo destruiu a vida, que tinha aqui. A vida sim, que tinha vida no planeta, isso é óbvio. Onde tem água, tem a vida. E Deus criou tudo que
tinha na terra, foi Deus que criou, é óbvio, tudo ele criou nos céus e na terra tinha água. E deixando nisso acontecer esse cataclisma, ou a gente não pode afirmar com certeza, alguns estudiosos acham que foi aqui aconteceu aquela passagem do anjo que foi expulso do céu, e nós não precisamos nem falar quem é esse anjo, né, que ele veio aqui para baixo e criou essa desordem toda lá nesse período. O que aconteceu? Deixando imprópria para a existência da vida. Mas os elementos da terra continuaram. Nesse período que houve essa desordem, esse caos na terra, né, que nós não podemos afirmar com certeza quem provocou tudo isso, mas que houve um caos, que ficou um caos aqui na terra, isso é fato, porque na palavra de Deus nos afirma isso. Leiam e meditem na Bíblia. Vocês acreditam que muitas pessoas, muita gente não acredita na Bíblia só porque não tem a palavra dinossauro? E outros seres que as pessoas que mexem com isso, né, os arqueólogos acham de vez em quando esses fósseis grandes, gigantes, e tem muita coisa que a gente não tem como explicar, mas aqui subentende-se que eles existiram nessa época aqui. Só porque não tem na palavra de Deus escrito dinossauro, muitas pessoas ficam até ateus porque não acreditam na Bíblia. Conheçam e meditem na palavra de Deus, na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Eterno. Em Gênesis 6:4, havia naqueles dias gigantes na terra. Esses gigantes eram povos que existiam. Isso em Gênesis, estou falando aqui, abri um parêntese, para Gênesis 6:4. Esses gigantes eram povos que habitavam em Canaã antes dos hebreus saírem do Egito. Aqui, esses povos que compunham nessa época eram os anaquins, os nefilins. Lembram de Golias? Ele era um anaquim, ele era um gigante. Esses gigantes ali variavam entre 2 e 3 metros, eram homens muito grandes. Só que esses gigantes que tem aqui não é animais gigantes, aqui nesse capítulo de Gênesis 6:4, aqui estava falando de povos gigantes. E não de dinossauros, tá, meus queridos? A parte que a gente entende que viveram os dinossauros e outros seres que a gente acha fósseis até hoje, foi nessa época aqui, conforme eu já expliquei. Em Deuteronômio 29:29, nos fala o seguinte: leiam na Bíblia: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei, da Torá. Torá nos fala da instrução, ensino. Errais não conhecendo as sagradas escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Não tem como negarmos a existência de dinossauros e outros seres, né, que pela sua sabedoria o Eterno deixou preservado até hoje na Terra. Temos os fósseis em museus até hoje, para que nós entendêssemos o quanto somos especiais. Ele preparou tudo, ele planejou tudo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, para que nós, o homem, o ser mais precioso que ele criou, vivêssemos nesse planeta lindo e perfeito e em harmonia, e que também cuidássemos desse planeta, pois a nossa criação foi planejada pelo Eterno. Fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Neste contexto, vamos voltar nós vamos agora Gênesis 1:2. E a terra, aqui já estamos no segundo versículo, aqui é como se fosse, como Deus é dono da eternidade, nós não, esses primeiros versículos, nós não podemos ler os fatos como a gente lê num livro e achar que acontece como se fossem num livro. Existem muitos mistérios entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2. É por isso que nós entendemos que nesse 1 aqui, houve o que eu já expliquei, e agora nós vamos estudar o Gênesis 1:2. E a terra
era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Queridos, cada palavra aqui nesse versículo tem uma revelação profunda. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai revelar uma por uma para vocês. Eu vou trazer alguma coisa, continuar ensinando alguma coisa, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te revelar muita coisa, como revelou para mim, vai te revelar também. Vamos lá. Esse versículo em hebraico, e a terra era sem forma e vazia, estou lendo conforme está na minha Bíblia, que é a versão Almeida, né? Essa terra era, e essa expressão era, também no hebraico, era também pode, tá, é isso mesmo. Só que essa expressão era também no hebraico significa tornou-se, é coisa assim, do passado, algo que era e tornou-se, né? Era uma coisa e tornou-se outra. Deu para entender? Vamos lá? No hebraico. V'haaretz hayeta tohu vavohu ve'rosher al penei tehom ve'ruach Elohim merachefet al penei hamaim. Bem, eu li aqui no hebraico aquilo que nós falamos em português aqui. E a terra era ou tornou-se sem forma e vazia. Essa sem forma e vazia, no hebraico é tohu vavohu, ou tohu vavohu, vavou. Naquele momento, ali nesse momento, a terra tornou-se, a expressão tornou-se é hayetá, tornou-se tohu vavohu. Esse tohu vavohu, nos falam, tohu é confusão, caos, desordem. Então, naquele momento, a terra estava numa confusão, naquele caos, naquela desordem. Nós acreditamos que depois que aconteceu aquele cataclismo, ou sei lá o que foi que aconteceu, que dizimou tudo, toda a vida que tinha aqui na terra, nesse momento a terra se tornou tohu vavohu, sem forma e vazia. Estava um caos, uma desordem, sem a presença de Deus, vazia, sem vida e o que é pior, em trevas, esse terron ali, terron veruach Elohim merachefet al penei hamaim, as trevas, havia trevas e sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus é ruach, veruach Elohim, o Espírito de Deus se movia, esse merachefet significa se movia sobre a face das águas, sobre a face das águas. O Espírito de Deus se movia, o Espírito Santo ele se move, ele sempre se move, desde que mundo é mundo, desde a eternidade, o Espírito de Deus se move sobre toda a criação dele, sobre todo o universo e no nosso planetinha também. Tente entender esse momento ao qual nós estamos falando aqui, no Gênesis 1:2. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Aconteceu algo na terra que deixou ela sem forma e vazia. E havia trevas aqui era um mal, trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, veruach Elohim, se movia sobre a face das águas. Naquele momento a terra tornou-se tohu vavohu, confusão, caos, desordem, sem a presença de Deus, vazia, sem vida, em trevas. Não fazemos ideia do tempo que a Terra ficou assim. Nós não sabemos se foi por 1 bilhão de anos, 100 milhões de anos. Nós não sabemos, ninguém pode dizer com certeza quanto tempo ela ficou daquela forma. Um século, um dia, ninguém pode afirmar isso, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas a Terra ficou sem forma e vazia, mas a Terra estava lá, sem forma e vazia. Houve um momento em que o Eterno, o Espírito Santo de Deus, pairava sobre a terra, se movia sobre a terra. Ali ele estava gerando, que do nada ele criou tudo. A terra,
já tinha criado o nosso planetinha, ali tudo era novo. E uma coisa interessante ali naquele momento, que a palavra do Senhor nos diz, e disse Deus, haja luz. A primeira coisa que Deus criou ali, depois daquela desordem toda que estava ali, foi a luz. E a palavra de Deus a fez. E houve luz. A palavra de Deus é poderosa. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. E a palavra de Deus, o Senhor disse, haja luz. E Deus a fez. E houve luz. A palavra de Deus, em cada detalhe de tudo que ele estava criando, tinha uma expectativa de perfeição, pois tudo que ele criou era bom e perfeito. Ali começa a relatar tudo que Deus criou nos próximos versículos, as maravilhas que Deus criou, nos lembrando que a terra era sem forma e vazia. Já se sentiram assim, sem forma, vazios? Às vezes nos olhamos para dentro de nós e está tudo assim, caótico, desordenado, uma bagunça. Nos sentimos tão sem expectativa, sem objetivos, vazios, como se estivéssemos num vácuo. Sensação de estarmos incompletos, faltando alguma coisa, uma sensação de o que eu estou fazendo aqui? Tudo isso, esse caos que às vezes acontece conosco. Calma, respirem fundo. Ruach também significa inspirar. O Espírito de Deus. Respira, tenha calma. Eclesiastes 4:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salmos 42:5. Porque estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isaías 43:2 e 3. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Fomos criados do pó da terra. Da mesma forma que a terra estava assim, sem forma, vazia, mas o Espírito de Deus, Veruach Elohim, se movia e esses movimentos estavam criando vida. Todos os seres vivos ali, as pessoas, os animais, com a ação, com o mover do Espírito Santo, houve a vida, a palavra de Deus, ele falou e tudo foi criado. O Espírito Santo de Deus, sempre ativo na criação, trabalhou na criação, em todo o projeto, tanto da obra criadora como da obra redentora. O Espírito Santo se move, trabalha até hoje. Lembra que tem escrito lá em João 5,17? Meu Pai, isso Jesus dizendo, tá? Yeshua HaMashiach dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Espírito de Deus se movimentava. Houve um trabalho para que a criação existisse. Não foi num abrir piscar de olhos. Tudo foi planejado pelo arquiteto perfeito do universo. Gênesis 1:5. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. A criação perfeita. Gênesis 1:26. No sexto dia, ele criou o homem, nos criou. Esse foi o ser mais perfeito que ele criou. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. Nós fomos planejados, criados conforme a imagem e semelhança do nosso Deus. Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou Ruach, o Espírito,
o espírito de vida, o fôlego de vida em suas narinas. O homem foi feito alma vivente. Alguns físicos renomados, eles acreditam que todas as partículas da criação do Eterno possuem um código em seu mitocôndria. Tudo no universo tem essa partícula. Esse estudo sobre bóson de Higgs, partícula de Deus, essa partícula está em toda parte. Como Deus está em toda parte, mas é difícil de explicar. Isso é um assunto polêmico. Homem do pó da terra. Da mesma forma que a terra era, ela tornou-se sem forma e vazia, tohu, vavohu, nós que somos pó da terra, criados do pó da terra, é natural que às vezes nos sintamos como a terra estava antes do mover do Espírito de Deus sobre ela, sem forma e vazia, tohu, vavohu. Mas temos aqui um grande aprendizado. Sejamos longânimos, pacientes, sejamos calmos, pois a palavra de Deus, a ação, o agir, o mover do Espírito Santo de Deus trouxe vida, ordenou todas as coisas, colocou tudo em ordem. Ele continua gerando vida. Toda a ação do Espírito de Deus trouxe vida na natureza, nos animais, no homem. Ele continua gerando vida em nós também. Ali depois, no processo da criação, quando começa a relatar o que ele criou no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sétimo dia. Todo o processo, lá no Salmos 104, 30, fala o seguinte: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Davi aqui bendiz e exalta a magnificência de Deus e de toda a sua criação. Hoje, o Espírito Santo de Deus continua se movendo em nosso meio, em nosso coração, gerando em nós algo novo, renovando a nossa vida, pois em Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, temos a vida eterna com Deus. Jesus, ele é a luz do mundo. Em Jó 33, 4, o Espírito de Deus me fez. E a inspiração do Todo-Poderoso, inspiração, Ruach, Espírito de Deus, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Sejamos gratos ao Senhor. Somos templos do Espírito Santo de Deus. Em Romanos 8:6, mas a inclinação do Espírito é vida. Que possamos ter calma, perseverar na nossa fé, para que o que Ele está gerando em nós e sermos gratos como foi Davi. O adorarmos, ele nos criou para o adorarmos, louvarmos, pois para isso fomos criados, para seu louvor e adoração, com entendimento. Sem forma e vazio, não se entristeça, espere, creia, persevere, confia, pois ele está movendo, o Espírito Santo se move, gerando milagres em nossas vidas. Não sejamos ignorantes, quer dizer, sem conhecimento. O mundo jaz no maligno. As trevas, o mal, cobrem o mundo. Mas o Espírito Santo de Deus se move a nosso favor, nos trazendo vida, ordenando tudo em nosso interior. Ele é regenerador. O Espírito Santo se move em nós, nos trazendo paz, nos fortalecendo, nos enchendo de alegria, de poder, de moderação, de vigor. Da mesma forma que fomos criados do pó da terra, nós também passamos por processos que ela também passou. Confia e espera. Persevere. Creia que Deus está criando em nós algo novo, nos renovando. O Espírito de Deus se move em mim, em você, em todos. Ele está fazendo uma obra nova em nossas vidas, nos renovando, nos capacitando para que eu e você também geremos vida. Nós que temos a vida, que é Jesus em nosso coração,
possamos ser instrumentos de testemunho da operação de que o Espírito Santo de Deus gerou e gera nas nossas vidas. Lá sobre o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, lá em Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Olha que maravilha, o mover do Espírito Santo de Deus. Tito 3:5. Mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem, a regeneração, revivificação, renascimento do Espírito Santo. João 16:13-14. O Espírito Santo nos revela, é Ele que nos revela a verdade sobre Yeshua, sobre Jesus, Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. Segundo Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos que falaram, inspirados pelo Espírito Santo, Ruach Elohim, Espírito Santo de Deus. Gênesis 1:2. E o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas na terra. O Espírito Santo se move. Só um instantinho aqui, queridos. O Espírito Santo se move lá em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é poderosa, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Apocalipse 3:22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Veruach Elohim diz às igrejas. O Espírito Santo se move em nós para gerar vida. A vida é Jesus. Quem tem Jesus tem a vida eterna com Deus. Vida gera vida. A vida com Jesus gera a vida eterna com Deus. Jesus no Bereshit. Bereshit, conforme eu li, Bereshit. Eu sou o Alfa e o Ômega. Queridos, nós vamos ver que na letra Beit nos fala de lar, de casa, de família. O Resh nos fala, vem da raiz Rosh, que é Rosh, está no topo. O Aleph é a primeira letra do alfabeto em hebraico. Tudo no Bereshit, no nome Bereshit. O Shim fala do candelabro, da menorá, onde no templo, a menorá onde tinha a luz, as luzes. O Yod, essa primeira letrinha também, o nome do Eterno. Vocês lembram? Yod, Rei, Vav, Rei. E o Tov é a última letra do alfabeto hebraico. A primeira letra, a última letra. Resh, que esse Resh, o Rosh, é o primeiro, o cabeça, o primeiro. Jesus, ele é o primeiro, e o último está aqui no Bereshit. Ele é a luz, a menorá, está aqui no Shim. Ele é o início de todas as coisas. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bereshit. Viram ali que eu acabei de mostrar? Jesus no Bereshit. Apocalipse 1:8. Ele estava no primeiro, Gênesis, que é o Bereshit, está no último, que é Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, presente, passado e futuro.
João 5. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não estará vazio, caótico, tohu vavohu, mas terá a luz da vida. Meus queridos, é muita informação. Se interessar para vocês, voltem, vai vendo, acompanhando os textos, voltem, vejam direitinho o estudo, para que vocês entendam. Nós estudamos a palavra do Senhor no Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2, e aquele processo todo da criação aí que nos relata o capítulo 1. Que todos nós possamos entender que o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de nós. Nosso Deus é um Deus Gadol Elohai, grande Deus. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Quanto mais nós conhecemos a Deus, o seu projeto da obra criadora e redentora, mais nós o amamos. Tem muitas pessoas que têm medo de conhecer Deus. Vocês sabiam disso? Não existe coisa mais maravilhosa de que nós termos essa comunhão, esse acesso que hoje nós temos graças a essa pérola de grande valor que nós temos, esse tesouro, aquilo de mais precioso que nós temos, que é Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias, o nosso Salvador. Através dele e do Espírito Santo de Deus, Veruach Elohim, através do Espírito Santo, tem nos revelado coisas grandiosas na palavra de Deus. E o objetivo desse estudo é que todos nós cresçamos a cada dia no conhecimento da palavra de Deus. Ore, insista, persista em estar em comunhão com Deus, em buscar cada dia mais e mais a face do Senhor, aceitar que nós passamos por processo na nossa vida, mas calma, espere o mover do Espírito Santo. O Senhor move a nosso favor. O Espírito Santo se move a nosso favor. Lembra que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita no nosso coração. Que o Senhor possa revelar aquilo que é do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, como tem revelado para mim, que Ele possa se revelar para você, para que você alcance esse entendimento do grande amor, do poder do nosso Deus, da salvação que temos em Jesus, o Messias, essa certeza que nós temos da vida eterna com o Eterno. Eternamente nós viveremos com o Senhor, juntos nessa nova Canaã celestial que Ele está preparando para nós, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém celestial. Nós sabemos que ali não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tohu vavohu, será um Gan Eden, o jardim, o paraíso de Deus. É para ali que nós queremos ir, é para ali que nós estamos aqui, recebendo as bênçãos do Espírito Santo, nos preparando para esse grande dia de estarmos ali, face a face com o nosso Deus. Valorizem essa salvação que nós temos em Yeshua HaMashiach. Um detalhe interessante que eu até separei aqui para vocês também. O nome de Jesus no hebraico é o Yod, o Shem, o Vav e o Ain. Aqui tem escrito Yeshua, a partícula do nome de Deus. O Yod está no nome de Deus e está no nome de Yeshua. Lembra que ele tem um nome acima de todos os nomes? O Shem, que faz parte da luz, da menorá, do candelabro, lembra? Eu sou a luz do mundo. O Vav e o Ain. Yeshua, aqui tem escrito Salvador. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Se vocês gostaram,
curtam, inscrevam-se, compartilhem, para que esse canal possa crescer, que outras pessoas também possam aprender mais e mais da palavra do Senhor. Forte abraço. Shalom. Lehitraot. Paz. Até mais. Até mais.